Olá, começa agora o programa Nossa Entidade. Hoje nós vamos conhecer o trabalho da Associação Reciclázaro, que trabalha com reinclusão social. Para essa conversa, eu recebo o Padre José Carlos Espínola, que é presidente e fundador. Também Camille Carletti, coordenadora de projetos socioambientais. Pablo Cordeiro, gerente de projetos de serviço socioassistencial. E também Fábio Parreira, que é do relacionamento. Bom, sejam todos bem-vindos aqui à TV Alesp. Obrigado. E, Padre, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como surgiu a Reciclázaro. A Associação Reciclázaro, ela nasce exatamente de um grande desafio. Praça Cornélia, região oeste de São Paulo, Igreja São João Maria Vianney. Eu celebrando a Eucaristia, o público da igreja perfumadinho, com o cabelinho todo arrumadinho, bem vestido. E toda vez que eu celebro a Eucaristia, eu vejo a praça em frente tomada por população de rua. Homens e mulheres em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social. Cuidando de carro, uma horinha aqui, uma horinha ali. Era um pequeno furto, droga, consumo abusivo de droga. E isso me incomodou muito. Porque como é que eu estou celebrando a Eucaristia e com uma assembleia toda bonitinha, e lá fora, esse povo, esses homens e mulheres, estão abandonados, como ovelhas sem pastor. E isso eu entrei numa crise religiosa, né? E falei assim, não tem sentido. Eu tenho que também cuidar dessas ovelhas que estão fora da igreja. E aí eu comecei um movimento de sair do altar e me aproximar dessa população em situação de rua. Então, do lado esquerdo da praça, tinha um grupo aglomerado, eu me aproximava, ficava quietinho, não falava nada, sentava perto, eles mudavam para o outro lado da praça. Aí eu ia para o outro lado da praça, não falava nada, ficava quietinho, eles mudavam. Isso ficou um bom tempo e aos poucos, com insistência, com perseverança, aos poucos eles foram Uma moradora falou assim, padre, o que o senhor acha? E aí eu emiti a minha opinião, sem preconceito, sem nada bonitinho na cabeça, mais daquilo que eu ouvi, né, do que conhecimento científico, teológico. Né? E aí eles foram aos poucos, me acolhendo, me recebendo, falavam assim, o que esse padre maluco quer com a gente? Né? O que esse padre maluco? E aí eles falavam de tudo, e aí eu tinha que respeitar o espaço deles. E assim como fui pegando confiança deles, né? E comecei a levar isso para dentro da igreja também, e comecei junto com os fiéis, junto com o grupo de jovens, eu comecei um trabalho de sair de dentro da igreja e ir para a praça. Porque eram irmãos, são irmãos. Sim. Né? Não dá para a gente ficar numa redoma de vidro, sendo que a realidade fora da igreja é totalmente diferente. Não dá para você pregar um Cristo crucificado e não ver o irmão crucificado, marginalizado, excluído da sociedade. E é interessante que os jovens logo se encantaram, a comissão, o conselho, logo falou assim, então vamos alugar uma casa de acolhida para a população de rua. E aí começamos um embrião, começamos a acolher as pessoas, começamos a pensar, num determinado momento falamos assim, não basta simplesmente entender, compreender, se aproximar, é preciso dar um passo além, é preciso ajudar, né, que eles assumam o protagonismo da história deles, que eles se empoderem, né, da sua própria história. E aí pensamos numa assistente social, psiquiatra, funcionários, fizemos uma assembleia com todos eles e percebemos a facilidade, a habilidade com material reciclável. E eu acho que foi um casamento perfeito, né? População de rua cuidando do meio ambiente. Agora, como fazer isso para uma comunidade de classe média? Né? Como envolver uma comunidade de classe média? Foi difícil, mas conseguimos. Conscientização, trabalho de formiguinha. Aí a comunidade começa a perceber e começa a entender que com a população de rua a gente pode melhorar o planeta, podemos melhorar o meio ambiente, né? Podemos reduzir
drasticamente o consumo de álcool, de droga, de violência, de criminalidade. Né? A comunidade começou a perceber isso, a comunidade São João Maria Vianney, na Praça Cornélia. E aí começamos um embrião de uma cooperativa. E eu lembro de um jovem usuário que dizia assim: padre, toda vez que eu amasso a latinha, eu estou amassando o desejo de consumir álcool, de consumir farinha, de consumir... Bonito isso, de consumir pedra. Sim. Padre, me dá força, me dá coragem. E aí você vai começar a administrar a questão da coleta seletiva, organizar a coleta seletiva de uma maneira muito mais ampla, não tão doméstica. Nós vamos pensar na questão do tratamento comunitário não como uma coisa isolada dentro de um processo, mas inserida dentro de um processo de resgate, de cidadania, de autoestima. Então o Reciclázaro sempre teve. Começou em 1996, em 1998, o Reciclázaro toma personalidade jurídica. Mas antes de tomar personalidade jurídica, era a Associação Reciclázaro, era um embrião importantíssimo. Né? E por que esse nome? É a junção do verbo reciclar com o nome Lázaro. O Lázaro do Evangelho, que Jesus ressuscita o Lázaro. Lázaro, saia para fora. Né? Lázaro estava atado, estava amarrado, né? Sem esperança, sem vida, era um vivo morto, e Jesus ressuscita Lázaro. E a ressurreição de Lázaro dá para entender e compreender e alcançar o quantos Lázaros existem na nossa cidade. Lázaros e Lázaras, que precisam de estender as mãos para que essa pessoa possa tomar rumo, tomar a sua própria direção, ser senhor ou senhora da sua história. Então, hoje a Reciclázaro, depois de 20 anos, continua abrindo um leque gigantesco. Depois o poder público veio, abrimos a casa, o projeto São Lázaro, né? Uma casa belíssima para 100 moradores de rua, mas assim, com várias oficinas focando a reinserção social, geração de renda. Não é simplesmente dar lugar para dormir, lugar para comer, mas devolver dignidade para o ser humano. E a Camille é coordenadora de projetos socioambientais, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos. Então, começou aqui com a questão da reciclagem, mas tivemos várias ramificações, né? Isso. Como o padre estava falando, a Reciclázaro, ela surgiu desse movimento do resíduo, né, padre? Junto com as pessoas que estavam inseridas numa praça, que era a Praça Cornélia. E aí, o padre Zé Carlos, para ele se aproximar dessas pessoas, ele entendeu que se ele entendesse um pouco daquela realidade, seria muito mais fácil desenvolver um trabalho de inclusão, de empoderamento e de autonomia. E viu que o material reciclável é inclusivo. Então, a partir daí, a gente montou uma comunidade produtiva do Butantã, e depois a Reciclázaro criou um programa, que é o programa Coleta Seletiva, que hoje tem 4 eixos de atuação, atua no eixo social, ambiental, econômico e político, e trabalha as questões dos resíduos na cidade e nos municípios. A gente atua diretamente com 21 cooperativas na cidade de São Paulo, cooperativas de reciclagem, atende a mais de 700 pessoas em todas essas cooperativas, trabalhando a questão da gestão administrativa, da segurança do trabalho, da consciência alimentar e fazendo com que cada vez mais essas pessoas se empoderem do trabalho e entendam que esse trabalho, ele dignifica e faz com que você tenha autonomia e resgate todos os seus vínculos, que eu acho que é o mais importante. É trabalhar um pouco a missão da Reciclázaro, né, padre? Exato. E quantos projetos são? Hoje a Reciclázaro, ela tem 7 projetos na cidade de São Paulo e 3 programas. Então, os projetos são a Casa São Lázaro, como o padre falou, que é um centro de acolhida para homens, que à noite funciona para abrigar 100 homens e durante o dia tem essas oficinas
de geração de renda através do reaproveitamento do material reciclável. Eles desenvolvem artesanato usando o que as pessoas descartam. A Casa de Simeão, que é um centro de acolhida para idosos, são mais de 180 idosos. Me ajudem também, né? Marta e Maria? Marta e Maria, que é um centro de acolhida para mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso. É o Centro Dia Guadalupe, que é um espaço que cuida de idosos também, que fica o MOP. O MOP, que mais novo, né? É o mais novo projeto que Caçula. É o caçula da Associação Reciclázaro, que a Reciclázaro trouxe para trabalhar junto com os outros projetos que fazem parte desse leque aí de atuação, que também trabalha com pessoas pessoas idosas. Espaço gasômetro. O Espaço Gasômetro, que aí entra com o projeto que o Pablo é o coordenador. Isso, que já entra aí com trabalhos que tem muito a ver com a origem da Reciclázaro, com a questão de trabalho comunitário, com a intervenção comunitária, dando as mãos aos outros projetos, né? De certa maneira, todos eles estão interligados por questão de território e por questão também de metodologia de intervenção, né? Isso. Aí tem o Cefopeia, que é o Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental, que é uma área, eu costumo falar que a gente tem como missão atender primeiro as pessoas que vêm nos procurar através dos projetos assistenciais que nós temos, que são os centros de acolhida, e o Cefopeia, que é o Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental, é um espaço onde dá oportunidade para que essas pessoas, elas passem a ter uma qualificação profissional, como curso de jardinagem que a gente faz no nosso espaço, curso de jardinagem, curso de cuidadores de idosos, texturização de parede, de pintura, né, das paredes, alfabetização de adulto, inclusão digital. Então, a gente tem uma série de cursos que são dados para o nosso público sem custo nenhum e que faz com que essas pessoas voltem também para o mercado do trabalho de uma forma mais digna. Dentro do Cefopeia, a gente tem tecnologias alternativas das tecnologias convencionais. Então, a gente tem biodigestor, captação de água da chuva, telhado ecológico, telhado verde. A produção disso? Não tem a produção, é um espaço pedagógico que mostra tudo, todas essas tecnologias em funcionamento. Certo. E temos duas atividades de geração de renda, que é uma cooperativa de reciclagem e a padaria Pão de Moça, que também é um projeto que surgiu da Associação Reciclázaro, de empoderar mulheres que faziam parte da Casa de Marta e Maria, e aí, através de um desafio e das metodologias de trabalho que nós atuamos, nós proporcionamos esse espaço para que elas produzissem o alimento, e a Reciclázaro passa a ser a primeira cliente da padaria, gerando renda para essas mulheres. Enfim, então é uma área ambiental que tem vários instrumentos que faz com que a pessoa, de fato, entenda um pouco mais do meio ambiente. E interessante, Priscila, que Reciclázaro, ao mesmo tempo que acolhe, quando recebe esse morador, essa moradora em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, está sempre pensando e querendo buscar um diagnóstico, o que essa pessoa pode produzir. É sempre dentro dessa perspectiva, não de assistencialismo, não de caridade por caridade, mas de como eu posso ajudar na promoção dessa pessoa. Sim. O que ela pode produzir, aonde ela pode se realizar, e aí você vai fortalecendo essa pessoa e fortalecendo toda a rede que está junto com essa pessoa. Que eu acho que, às vezes, a gente tem a tentação, e quando se trata de religião, é assistencialismo, vai dar sopa, vai dar comida. Eu acho que isso, no primeiro momento, é importante, dar sopa, mas o passo seguinte, como é que eu devolvo esse homem, essa mulher, para a sociedade, de maneira digna e plena? E o Pablo, ele tem uma aproximação, né, com esse assunto. Ele é o gerente de projetos de serviço socioassistencial. Então, você tem um contato direto com essas pessoas. Como que elas chegam, né? Eu acho que as pessoas partem de um preconceito,
de que são usuários de drogas, usuários de bebida, não necessariamente, né? Então é interessante isso que o padre agora está terminando de falar, porque as atividades sociais geralmente nascem com algum tipo de assistencialismo que se presta no primeiro momento. Por quê? Porque são mecanismos, são formas de você se aproximar das pessoas. Então, fazer trabalho social não é só fazer boa vontade e ajudar, é fazer com profissionalismo. Então, a própria história, da maneira como o padre foi contando, assim, começou de uma maneira quase que ocasional, no sentido assim, existe uma demanda, eu quero ajudar, eu quero tentar, e claro, com pano de fundo, né, padre, de que é preciso ajudar cada vez mais com qualidade. Tanto que nesses 20 anos de associação Reciclado, esses projetos todos foram surgindo, né, foram se desenvolvendo. Então, quando as pessoas chegam até nós, elas chegam, sobretudo, com várias vulnerabilidades que se apresentam individualmente, mas, sobretudo, a gente não pode se esquecer de uma vulnerabilidade que é social. Então, quando a gente fala assim, nós estamos atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade, nós queremos dizer que nós estamos atendendo pessoas com vulnerabilidades individuais e pessoas inseridas em contextos de vulnerabilidade. Contextos esses que é a nossa comunidade, que é o lugar onde a gente mora, que é a sociedade, que é a maneira como as pessoas compreendem. E ainda o senhor falava, como é que nós vamos fazer com que as pessoas da comunidade, as pessoas da paróquia, até então, se sintam comprometidas com o trabalho? Justamente quando elas percebem que elas também são, nós todos, responsáveis tão iguais pelo como se configura, né? Por como se configura a vulnerabilidade. Então, quando nós olhamos o individual e o contextual. Então, quando a gente, por exemplo, pensa nas unidades de trabalho, quando a gente pensa nos dispositivos, né, assim que a gente denomina tecnicamente falando, nós estamos pensando em dispositivos físicos, mas dispositivos também que envolvam a articulação de pessoas. E aí entra naquele ponto que você estava falando, Camille. Vinculação. Pessoas que estão em vulnerabilidade, elas estão, sobretudo, também porque perdem vínculos. Que tipo de vínculo? Sobretudo, vínculo com pessoas, vínculo com a sua história, vínculo com aquilo que é formal, que tem a ver com a instituição familiar, com a instituição profissional, e o vínculo com a realidade. Então, quando a gente pensa em trabalho comunitário, quando a gente pensa em trabalho socioambiental, nós estamos falando de vínculos que às vezes se perdem. Então, quando eu estou em uma situação de vulnerabilidade que envolve, por exemplo, a dependência química, eu vou me reduzindo à dependência. E aí está o olhar do profissional, aí está o olhar da organização para olhar para aquela pessoa e pensar, bom, ela não está reduzida, ela não é reduzida. Ela pode estar num momento de redução. E aí quando a gente oferece essa gama de projetos, de atividades, pensando desde o social ao empreendedorismo, né, o protagonismo que a gente já comentou aqui, nós estamos voltando a comunicar e resgatando e também proporcionando possibilidades que elas possam voltar a perceber que são pessoas que têm potencialidades como qualquer outra, que às vezes é perdida justamente nesses contextos que eu estava comentando. E daí até a chegada deles, autoestima muito baixa, né? Baixo. A perda do vínculo familiar. Sim. E de repente a bebida, posso estar enganada e vocês me corrijam, mas a bebida ela acaba sendo o efeito, não a causa, né? Sem dúvida. Hoje, quando você fala de abordagem no sentido de tratamento à dependência química, nós estamos falando muito mais a dependência química como uma causa, né? Então, quando você vai pensar em tratamento, você vai pensar em tratamento hoje que está muito mais disseminado na lógica do comunitário, na lógica do ambulatorial. Por quê? Porque você não pode descaracterizar justamente as questões que estão por trás. Então, ainda que seja muito importante as instituições que trabalham essa questão da internação, e é necessário em muitos casos, mas quando você pouco reflete e realiza essa ação de uma maneira muito mais desordenada, vamos dizer assim, você está potencializando o rompimento do vínculo, que é uma das causas. Fábio, são vários projetos, várias alimentações, direcionamentos, acolhimentos,
E para tudo isso, há uma necessidade de recursos, isso é fato, né? Você é a pessoa responsável pelo relacionamento. Vocês têm buscado parceiros, empresas, profissionalizaram até essa parte que antes era uma coisa só de doação, hoje é uma coisa profissional. Sim. Eu acho que o cargo diz tudo, né? Relacionamento é algo em que a Associação Reciclázaro sempre buscou desde os seus primeiros anos de vida. E relacionamento para chegarmos ao grande empresário que tem boas condições para investir nos projetos da Associação Reciclázaro, nós começamos lá. Quando o padre José Carlos falava, mostre o que fazemos, a transparência dos nossos serviços e sempre a sua prestação de contas que vai gerar credibilidade para as futuras doações. E é sempre nesse contexto que nós, da Associação Reciclázaro, trabalhamos. A comunidade da Vila Romana foi e é muito importante para os trabalhos que desenvolvemos. Desde então, foi possível conhecer empresários e aí começar a desenvolver projetos com os empresários, montar um cardápio de possibilidades. A Associação Reciclázaro, ela é tão compreensiva na sua existência que a gente sempre fala que o empresário, para apoiar a Reciclázaro, nem sempre precisa de ter grandes recursos no bolso. O que ele tem que pode ser aportado a nós? Às vezes um lixo eletrônico, é algo que lá na nossa ponta, em uma das unidades do gasômetro, é possível que gere recursos, e bons recursos, né? Um sócio doador, uma empresa amiga. Então são possibilidades que desenhamos, né, que acaba aportando, às vezes, conhecimento, às vezes oportunidades, e que às vezes, por último, que estamos pensando até é no aporte do recurso, porque construir essas possibilidades junto com os empresários, com os investidores, é algo que traz para eles o que traz para nós. É a nossa dignificação, acho que seria isso, é o nosso prazer e o amor em aportar, né, substancialmente a esperança em quem Deus nos confia. E essa é uma tendência também, né? Sim. O consumo social hoje é algo que tem sido muito bem visto no mundo inteiro. Existe uma geração em torno de 12 a 15 anos, falo porque sou pai, e esta tendência, ela traz consumos de supermercado, de restaurantes, de produtos diversos que são industrializados, em que quando se tem um logo de uma organização social, a tendência é de que venha a vender mais. Quando você compra um pão X, um recurso vem para a Associação Reciclázaro. Quando você compra um filtro, um aporte de recursos vai para a fundação tal. Quando você compra um papel higiênico, vai para um hospital do câncer. Tal. Então, quer dizer, é sempre muito importante nós estarmos atentos a essa tendência mundial, que é o que diretamente também ajuda as organizações sociais. A Associação Reciclázaro é muito procurada hoje por empresários que já pensam em desenvolver este selo social no seu produto. E aí queremos entrar no mercado de maneira muito digna, entendendo qual é a marca e qual é o produto que quer estar junto da Associação Reciclázaro. Bom, então, para essa primeira rodada aqui, a gente já teve bastante informação. Bom, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade. Hoje estamos conhecendo o trabalho da Associação Reciclázaro, que trabalha com reinclusão social. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho melhor essa organização por meio de um vídeo. Vamos lá? A junção do verbo reciclar com São Lázaro do Evangelho. Lázaro remete a todos os pobres do Evangelho, me faz pensar em todos os pobres do Evangelho e me faz pensar em todos os pobres do nosso mundo hoje.
começou na Praça Cornélia, na paróquia São João Maria Vianney, e celebrando a Eucaristia, eu avistava a praça de frente ao altar e percebia tantos homens e mulheres em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. Essa é a missão da Associação Reciclázaro, de ressuscitar novos Lázaros e Lázaras dentro da nossa sociedade. Nós temos uma casa para 100 homens, chamada Casa São Lázaro, no Brás, certo? Essa casa tem várias oficinas de reinserção social. Temos a Casa de Simeão. Casa de Simeão é uma casa também no Brás para 150 idosos. Nós temos a Casa de Marta e Maria aqui na Rua Catumbi, que é para 82 mulheres com filhos. O programa de coleta seletiva da Associação Reciclázaro, ele tem 4 eixos de atuação. A gente trabalha o social, o ambiental, o político e o econômico. Atualmente, o programa de coleta seletiva realiza o trabalho em 10 cooperativas na cidade de São Paulo e atende 400 pessoas mensalmente em 3 linhas de atuação: segurança do trabalho, gestão administrativa e na parte de nutrição. Dentro das ações ambientais que a gente tem, a gente faz curso de jardinagem, zeladoria de praça, faz visita monitoradas para escolas, tanto públicas como particulares. A gente cultiva alimentos sem agrotóxicos. E dentro disso a gente tem hortas verticais e suspensas, a gente tem o SAF, que é o Sistema Agroflorestal, a gente tem aquaponia, tem minhocário, tem captação de água da chuva. A Associação Reciclázaro tem desde 2009 o Programa de Atenção à Pessoa Idosa. O programa surgiu dentro da organização com o objetivo de fomentar espaços de discussão sobre direitos dos idosos, promove curso de inclusão digital e desenvolvemos uma especialização na área do cuidado. Em 2015, com essa experiência, ampliamos nossas ações para o estado de Santa Catarina, onde organizamos diversas capacitações de formação de cuidadores de idosos. Um centro-dia chamado Centro-Dia Guadalupe, para 30 idosos em situação de vulnerabilidade, ou que tem alguma limitação, ou que tem Alzheimer. É uma casa belíssima. Outra coisa muito importante também é o programa de tratamento comunitário que nós temos debaixo do viaduto do gasômetro. São psicólogos, são profissionais que trabalham e fortalecem os vínculos da pessoa dependente de álcool e droga. Na Associação Reciclázaro, o plástico volta a ser plástico, o vidro volta a ser vidro, o papel volta a ser papel e o ser humano volta a ser ser humano, com toda a dignidade de filho e filha de Deus. Isso é o mais importante.
Padre, depois de 20 anos, né, que o senhor teve aquela inquietação, como é hoje, né, aquela região, a frente da igreja, a praça, como é hoje? Eu acho que a praça melhorou muito, a Praça Cornélia melhorou a qualidade de vida. As pessoas estão frequentando mais a praça, estão sem medo. A população de rua, que é muito pouca hoje, convive harmoniosamente com os moradores do bairro. Isso é interessante, porque você humaniza os espaços. Não é questão de excluir o morador de rua, mas é como é que eu posso humanizar o espaço. E o senhor até diz no vídeo, né, no finalzinho ali, que a pessoa volta a ser pessoa, né? E como que o senhor vê hoje essas pessoas? O senhor tem contato com elas, os atendidos? O que mudou na vida delas? Nós temos casos dentro da Associação Reciclasa que muitos moradores de rua passaram a ser funcionários da Associação Reciclasa. Nós temos um motorista do Centro-Dia, Genivaldo, conhecido como Barba. Quando eu peguei ele na praça para levar para a clínica São João de Deus, ele estava cheio de ferida e já estava com delírio alcoólico. Ele só usava álcool, mas usava em grande quantidade. E na praça não tem água, mas ele achava que tinha água e ele mergulhava, ele queria mergulhar. Bom, em resumo, ele ficou prostrado, totalmente prostrado, cheio de sangue. Eu peguei pelos pés, o outro padre pegou pela cabeça, botamos dentro do carro e levamos na clínica. Hoje ele é motorista. Há 20 anos, quase 20 anos, ele trabalha com a Associação Reciclasa. A Maria, que foi cozinheira da Associação Reciclasa, hoje trabalha numa outra... casa de família. Uma casa de família. Né? Isso é importante. A gente não perde o vínculo com as pessoas também. Temos muitos funcionários que trabalham com reciclagem. Isso é importante, eu acho que é a riqueza. O ser humano volta a ser ser humano, com toda a dignidade de filho e filha de Deus. É o resgate. Isso é o mais importante. E é interessante que você está falando, padre, além dessa questão da humanização em si, é que essas pessoas, quando elas passam a incorporar a equipe de profissionais, elas passam a nos dar uma visão que até então ficava, ainda que sensibilizada, ainda baseada em todas as formações que a gente tem, não é uma visão da experiência de estar na rua. É uma visão de uma experiência de profissionais que sabem trabalhar, que entendem processos, mas quando essas pessoas se incorporam, quando elas passam a participar da organização desta forma, além de comprovar o bom trabalho, também nos ensina a continuar fazendo o bom trabalho, nos ajuda a avançar nesse sentido também. Então passa a ser também uma estratégia de intervenção, incorporar pessoas que também estão nesse processo, nesse nível, para também nos ajudar e, obviamente, ajudá-la, né? Veja que interessante, o Reciclázaro, ele abriu um leque. Então hoje ele também cuida e presta atenção e cuidado à pessoa idosa. Faz parte de uma rede latino-americana, né? Nós temos vários cursos de cuidadores em São Paulo, em Santa Catarina, Florianópolis, Brusque. Interessante, porque você vai também capacitando a própria família ou profissionais para saber lidar e a cuidar com dignidade do idoso. A gente tem o projeto de coleta seletiva, que é fantástico. Você percebe que a dignidade de uma Elô, né, que do Butantan, ela se empoderou de uma tal forma, é uma empresária. Virou uma empresária. Você vai na padaria de moça, pão de moça, é belíssimo. A propriedade, elas fazem com amor, com carinho. Isso vai empoderando, vai dando autonomia, vai melhorando a autoestima, que o nosso papel é exatamente esse. A gente não devolve a autoestima para as pessoas, mas nós propiciamos que ela resgate, ela mesma resgate a sua autoestima. Isso é fantástico. E os programas, eles fazem muito isso, né? Só pegando um pouco do gancho do que o padre estava falando, esse resgate vai além. Porque hoje a Reciclázaro, ela está enxergando que essas pessoas que são atendidas em todos os nossos cursos ou que passam pelos nossos projetos, elas têm outros potenciais e a gente tem que fazer do nosso espaço um celeiro onde a gente consiga formar microempreendedores, formar cooperativas de reciclagem ou cooperativas de panificação ou outros tipos de cooperativa,
para que essas pessoas elas consigam também o mercado de trabalho. Então você deixa de ser assistencialista e passa a trabalhar o indivíduo na sua totalidade, onde ele se empodera da condição dele e faz com que ele ganhe o mundo. Então, a gente tem o curso de empreendedorismo, né, Pablo? Sim. E aí, nesse curso, a gente consegue vislumbrar novas possibilidades e um outro cenário, que é necessário a gente também dar resposta. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm a boa vontade de fazer um curso, participam ativamente, mas aí depois elas saem e não sabem como se consolidar como uma constituição jurídica mesmo. Então, a Reciclázaro entra nesse processo para auxiliar e montar os empreendimentos para a pessoa. Pablo, me fala um pouquinho dessa questão, então, do empreendedorismo. As pessoas, elas recebem o conhecimento, treinamento para entrar em empresas, mas também para criar os seus próprios negócios. Me conta um pouquinho. E é interessante quando você pergunta e o pessoal vai falando que desde sempre foi a origem, né, da Reciclázaro, porque quando a gente começou com todo o trabalho que o padre estava explicando e começamos a explicar ali, a ensinar a como poder ganhar, como poder gerar renda com a reciclagem. Quer dizer, é um tipo de empreendedorismo, é um tipo de aproveitamento do que se tem, né, das possibilidades que se tem. E ao longo do tempo, felizmente, a gente foi ganhando algumas expertises, algumas experiências em relação a isso. Só para constar alguns números, em 2017, por exemplo, a gente atendeu quase 8.000 pessoas, mais ou menos, né? E dessas 8.000 pessoas que nós atendemos, né, a gente fez acompanhamento. Então não é só um atendimento esporádico, né? Não é só uma pessoa passa pela unidade, porque às vezes tem essa impressão, né? A organização atendeu tantas pessoas, mas ela recebeu um acompanhamento. Então, se a gente tenta calcular isso, chega aí mais ou menos 15.000 para cima, números de atendimentos prestados, de acompanhamentos prestados, fora os atendimentos que são informais. Por que eu estou dizendo esses números? Porque nos ajuda a entender que empreendedorismo, trabalho social ou qualquer tipo de programa, qualquer tipo de atividade tem a ver com acompanhamento. Então, o empreendedorismo não é algo feito isoladamente, por exemplo, como tampouco é feito isoladamente um programa de coleta seletiva ou um trabalho em si. Por que a gente foi aprendendo e entendendo a trabalhar em várias vertentes? Porque as vulnerabilidades são diversas e as respostas também têm que ser. Respostas que possam compreender o fenômeno da exclusão, da vulnerabilidade, dos rompimentos dos vínculos, enfim, da dependência, né, do abuso de drogas, etc., para que você possa dar, então, respostas multifacetadas. E o empreendedorismo, obviamente, que é uma delas. Assim como é a saúde, assim como é a própria questão do trabalho em si, a questão do empreendedorismo, assim como é a questão social em si, vínculos, como a gente estava comentando. Então, quando a gente trabalha a questão do empreendedorismo, é uma vertente de que a pessoa vai recebendo o acompanhamento social, psicossocial, a tal ponto que ela fica estabelecida, vai se estabelecendo em outras questões, portanto, essas questões mais sociais, psicológicas, para depois, então, pensar em como empreender. Claro que tudo isso de uma maneira muito dinâmica, né? De uma maneira muito respeitando a individualidade, né? Respeitando os momentos. Até porque, por exemplo, não são todas as pessoas que vão recebendo esse tipo de aperfeiçoamento, mas as pessoas que também se colocam nessa posição de estarem mais preparadas. Porque tem uma coisa também, se você oferece algo no momento errado para a pessoa, você cria mais frustração. Sim. Então você tem que criar todo um sistema, toda uma organização do ponto de vista dos profissionais para entender o momento de ofertar também essas propostas aí. Hoje, por exemplo, a gente tem a cooperativa Viva Verde, né, que é um grupo que saiu de um curso de jardinagem que nós ministramos no Cefopeia e no Gasômetro. E aí essa cooperativa, ela presta serviços para condomínios, empresas, casas de família. Então, são pessoas que se formaram dentro do nosso curso e montaram um empreendimento, estão sendo... tem como parceiro a Associação Reciclázaro, mas tem a autonomia do negócio deles. Isso é muito legal. Além da cooperativa de reciclagem, que a Reciclázaro já incubou 2 cooperativas de reciclagem,
A Padaria Pão de Moça também é um projeto empreendedor que saiu da Associação Reciclázaro. Lá no gasômetro a gente tem os meninos que cuidam de manutenção de computadores. Então as nossas respostas, elas são de acordo com as demandas que nós temos. Então, tudo surge através do público que nós atendemos. Não é nada pensado, a Reciclázaro quer criar tal coisa, não. Inventado. Né? A gente não inventa. É uma demanda, exatamente. Que é justamente através desse acompanhamento que o Pablo falou que nós temos em todos os nossos projetos. Nos nossos projetos, nos centros de acolhida ou nos programas, a gente tem uma equipe técnica que vai cuidar e entender cada beneficiário desses programas e desses projetos. E a partir daí, criar soluções ou buscar alternativas de inclusão para essas pessoas. Então, por isso que dá certo. Porque você trabalha construindo em conjunto. Não é uma coisa que é imposta pela organização. Inclusive, né, Camille, já erramos bastante. Já. Estamos falando aqui das proezas, erramos bastante. Isso. E se a gente hoje consegue falar assim, porque a gente foi aprendendo justamente com esses erros. Né? Inclusive, antes do programa começar, até a gente estava conversando, né, Fá? Nós conversando, e aí o Fábio falou assim, nossa, a gente faz tanto relacionamento, faz tanto tempo, né? A gente conversa com tantas pessoas e só há pouco tempo mesmo que a Reciclázaro entendeu a importância de ter uma pessoa responsável para levar os trabalhos e os projetos da Associação Reciclázaro para os empresários, para a comunidade, para o poder público, de uma forma mais responsável. Sim, até. Pensando, né? Até também na sustentabilidade econômica. Parece que é a palavra da moda, mas ela é muito importante. Né? Cabe bem, né? A Associação Reciclázaro, de um tempo para cá, ela vem pensando muito sobre como regularizar e manter os seus projetos. Então, em algumas unidades da Associação Reciclázaro, ela se mantém via algum convênio público. É lógico que cobre-se parte daquilo que custa. A Associação Reciclázaro ainda entra com a contrapartida, em torno de 70% a 80% do valor. Né? Temos campanhas de sócios doadores, isso é algo muito regular para nós, principalmente na região onde nascemos. É lógico que isso vem expandindo, porque já estamos na segunda geração. A mãe que hoje é avó, isso, né? A mãe, quem era mãe hoje é avó, e aí, enfim, já vem envolvendo a família sobre como participar da Associação Reciclázaro. O resíduo eletrônico também, né, que também gera recurso às grandes empresas que não sabem como descartar os seus resíduos eletroeletrônicos, computadores velhos, impressoras, máquinas, motores. A Associação Reciclázaro tem uma logística adequada que vai fazer a retirada, né, deste produto para gerar recursos. Né? A Nota Fiscal Paulista também. No estado de São Paulo nós temos mais de 300 parceiros da Nota Fiscal Paulista. Isso, desde 2011, nós intensificamos muito. Isso para nós foi interessante porque nós conseguimos trazer o empresário, além de me doar lá a notinha fiscal, trazer o empresário para conhecer o que é a Reciclázaro, a viver a experiência que nós vivemos diariamente. Então, quer dizer, Priscila, isso abriu um leque muito interessante para nós. E que hoje, para nós, todas as semanas nós recebemos 2 a 3 empresários que querem utilizar a nossa estrutura através de um dia de voluntário. Várias companhias hoje entram em contato, seja com a do Pablo, da Camille ou de outro gestor de alguma outra unidade da Reciclázaro, que conhece a estrutura que tem lá, que quer levar os seus funcionários para fazer o dia de voluntário, envolvê-los também na missão da Associação Reciclázaro. Né? Então, isso é algo que confere muita credibilidade sobre o trabalho que nós desenvolvemos há anos. E penso também que essa sustentabilidade que a Associação Reciclázaro veio trabalhando ao longo desses anos gerou 2 empreendimentos bastante interessantes para nós, que eu até devo enviar os convites para que você venha conhecer. É o nosso Empório de Produtos Orgânicos, é o Empório Grão em Grão, que nós estamos inaugurando na Vila Romana. Inclusive, o tempo que a gente está lá, toda a comunidade, Fábio, que dia vai inaugurar? Padre, que dia vai inaugurar? Camille, enfim, Pablo. E outro é o Magazine do Bem. Né? Também é uma unidade, mas que nós estamos fazendo aqui na Vergueiro, em São Paulo, para vender roupas. Então, quer dizer, são 2 empreendimentos de sustentabilidade econômica que as pessoas, na tendência de consumo social, vão comprar de nós e não vão enriquecer um ou outro. Vai indiretamente ou diretamente aportar recursos às nossas unidades e projetos.
E a Associação Reciclázaro, ela tem sido muito procurada por outras organizações em todo o estado e também fora. Esses dias estivemos em Limeira, agora outros convites que vêm surgindo, Brasília, etc., para falarmos para as outras organizações como buscar sustentabilidade econômica. O que tem ao redor da comunidade deles, que para uns é lixo, para outros é riqueza, e que para uns que nem sequer precisam de disponibilizar de recursos, mas tem como ajudar várias organizações sociais. Esse é um pouquinho do trabalho. Falei muito. As empresas, elas entendem, já passaram a entender direito isso? Ou algumas ainda você sente um certo preconceito? A marca Associação Reciclázaro hoje é muito forte no meio corporativo. Então, quer dizer, os empresários estão muito antenados, né, com o que a Associação Reciclázaro vem fazendo, desde tecnologias que são desenvolvidas na nossa unidade ambiental ou a excelência que aplicamos na acolhida dos nossos confiados. Né? Então, eles estão sempre muito atentos, sim, e além de atentos, estão junto com a Reciclázaro construindo projetos. Né? Hoje, pode ser que o empresário entre em contato conosco e fale: Fábio, eu quero ajudar. A ajuda é muito bem-vinda. Mas o que eu posso construir com ele, com a marca dele, com a empresa dele, funcionários, para a gente fazer um mundo mais igual? Me dá um exemplo, então, desse projeto inverso, né? Sim. Hoje, estivemos numa indústria de panificação, na região da Granja Viana, no qual nós tínhamos um projeto, né, do esporte já aprovado pela Secretaria Estadual do Esporte e que X% do ICMS, acho que 3% do ICMS era destinado para este projeto. Como tratava-se de Associação Reciclázaro e suas parcerias, o projeto foi sempre muito bem visto, já tinha sido aprovado e os empresários, por sua vez, eles iriam aportar parte do ICMS para a nossa organização para desenvolver este projeto e, além de tudo, ainda publicizar a sua marca. Então, quer dizer, as pessoas estão muito antenadas nisso. E hoje foi um sucesso a conversa. Exatamente. Eu, o Fábio e o Cido, com o empresário, foi um sucesso. O empresário entendeu, compreendeu a importância da marca dele, está associada a um trabalho social e voltado para o esporte. Sim. E para esporte para pessoas com deficiência visual. Sim. Então, ele quer associar de uma maneira positiva a sua marca. Eu acho que isso é importante. E quem se interessar, né? Tanto para ajudar com doações ou até para fazer essas parcerias, novos projetos, o que as pessoas fazem? Então, entram em contato conosco através do telefone 11 3871 5972 ou então pelo e-mail nfp@reciclazaro.org.br. Essas informações estão no site? Estão no site. O site de vocês, reciclazaro.org.br. Novamente, reciclazaro.org.br. Então é só entrar em contato, telefone, e-mail e fazer um programa, um projeto muito bacana com vocês. Ou construirmos juntos, ou o primeiro início que é conhecer e conferir o que fazemos. Isso para nós que é importante. Uma coisa é quando eu vendo para um empresário, né, a esperança, o que é real, o que nós fazemos com o próximo e com o meio ambiente, e a outra coisa é quando o empresário vai lá. Aí ele fala por si só. Né? Então, isso para nós que é tão gratificante, né? Bom, nosso programa está aqui no último minutinho, mas eu queria fazer uma pergunta para o padre. O senhor imaginava que ia dar em tudo isso? Não, pretensão e água benta à vontade, né? Mas nesse caso, não. É assim, mas é interessante que nós pensamos, não é falsa modéstia, não. Nós pensamos em estruturar a associação de uma maneira correta para que ela pudesse, a médio e longo prazo, dar resultados. E é uma construção coletiva. Eu não faço sozinho, eu sou fundador, mas não faço sozinho, eu preciso de pessoas. E essas pessoas também têm que entender que precisam de pessoas. Sim. E que a nossa pessoa central é o homem ou a mulher em situação de vulnerabilidade social. Né? Porque é rico quando você sai do seu pedestal, e principalmente um padre, sair do seu pedestal é complicado, né? Porque acha que sabe tudo e que domina tudo, e não é bem assim. A população de rua ensina que é preciso saber ouvir, saber ouvir. E a partir daquilo que você ouve,
você vai criando, você vai construindo. E assim, todos os funcionários do Reciclázaro, hoje eles podem falar, podem atuar, podem dar sua opinião, tem essa liberdade. Eu acho que isso é uma grande construção. Ok, muito obrigada, então, por estarem aqui na TV Assembleia, né, a TV Alesp. Prazer. Sejam todos bem-vindos. Voltem sempre, né, para dividir Obrigada. projetos e iniciativas tão bonitas. Obrigado pela oportunidade. Bom, a gente fica por aqui até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.